E aí, devoto! Seja bem-vindo ao canal Alvinegro, eu sou André Repsoldo, estamos com mais um vídeo que foi pedido por vocês do chat, isso mesmo, mas antes, se você é novo aqui, meu amigo, se inscreva no canal Alvinegro, afinal de contas é um canal de conteúdo do Galo, falamos do Galo de manhã, de tarde, de noite, muita informação e muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir também a gentileza do like, é claro, deixe o seu like aqui, ative o sininho de notificações e dê moral pro canal Alvinegro. E sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora lá, né, galera? Tá na capa, tá na tela pra vocês os temas de hoje. Recorde absurdo nas vendas? Poderemos bater todos os recordes aí com venda de jogadores, é isso mesmo. E como é um vídeo pedido pra vocês, um vídeo de tema só, quero falar e agradecer aqui a Nato Sold. Não perca tempo, você precisa ganhar mais dinheiro com a sua empresa? Cara, tem que vender na internet. A internet é o presente, nem só o futuro, é o presente e o futuro, cara. E verdade, já é até o passado, não é mesmo? Nato Sold vai ajudar você a colocar sua empresa no lugar certo, nas mídias certas, para você faturar mais. Pare de perder o seu tempo com amadorismo. Venha com quem conheça. Clique no link aqui embaixo. Você vai sair direto no WhatsApp do Daniel, que é o dono da empresa, vai poder trocar uma ideia com ele. Nato Sold, marca digital é com a Nato Sold, Fute Milionário, renda extra pra valer é com a Fute Milionário. Não perca o seu tempo, clique no link abaixo, faça de graça, isso mesmo, de graça, o curso da Fute Milionário. Afinal de contas, o curso da Fute Milionário é pra você. Então não perca o seu tempo e conheça a Fute Milionário. E 18, cara, ganha até R$1.600 em prêmios com apenas alguns cliques. Clique no link abaixo na descrição, cara, e responda o quiz do jogo do Galo contra o São Paulo. Isso mesmo, um quiz. E quem acertar mais leva um prêmio mole. Não cadastra cartão de crédito nem de débito. 18. E por fim, Loja do Galo Savassi. Produtos oficiais com entrega em todo o Brasil é na Loja do Galo Savassi. É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp no DDD 31 999 50 0040. DDD 31 999 50 0040, Loja do Galo Savassi. E obrigado a Telepizza Três Irmãos, melhor pizzaria da região norte de Belo Horizonte, 3455-9390 ou @pizzaria Três Irmãos. Amigos, depois desses merchans todos, vamos falar do tema do nosso vídeo aqui, muita informação, muito conteúdo aqui pra vocês e a pedido de vocês que eu fiz esse vídeo, tá? Todos que me pediram aí o vídeo, ponto, chegou o dia. E é o que, cara? É o recorde absurdo que nós podemos ter nas vendas. A calculadora amiga já tá aqui e tudo mais. Bom, segundo o Transfer Market, eu vou mostrar para vocês aqui, ele já tem uns certos valores tratados aí na venda de cada jogador. E os jogadores vendáveis do Atlético hoje são Guga, que segundo o Transfer Market vale 7 milhões de euros. Guilherme Arana, que segundo o Transfer Market vale 5 milhões e meio de euros, né? Enquanto isso, estou colocando aqui na calculadora. Igor Rabelo, que segundo o Transfer Market vale 3 milhões e meio de euros, né? Júnior Alonso, que vale em torno de 3 milhões e meio de euros. Vamos continuar. Savarino, que está avaliado em 5 milhões e meio de euros. E por fim, Eduardo Vargas, que está avaliado em 3 milhões de euros, né? Isso tudo, senhoras e senhores, só pelo Transfer Market já daria 28 milhões de euros, beleza? Se você pegar esse valor e colocar vezes 6,20, que é quando o euro está hoje, nós estamos falando de uma arrecadação de 173 milhões e 600 mil reais. Isso mesmo. 173 milhões e 600 mil reais. Se o Atlético vendesse esses 6 jogadores, eu vou explicar o motivo de cada um individualmente para você entender. Se o Atlético vendesse esses 6 jogadores pelos valores indicados, o Atlético já teria uma arrecadação recorde, por si só. Neste preço, mas a verdade é o seguinte, os jogadores do Atlético têm um valor muito, mas muito superior a esse indicado, né? Voltando aí, nós estamos falando, vamos gravar aí 28 milhões, até porque eu que sou mais esquecido, né? Peço para vocês gravar, mas mais esquecido sou eu. Eu errei aqui, peraí, 28, isso. Coloquei aqui o valor para eu não esquecer, 28 milhões de euros de arrecadação. Bom, primeiro cara que nós vamos falar é do Guga, né? Guga, que tem 22 anos, né? Tá no Atlético e há um bom tempo. Tá avaliado pelo Transfer Market, última correção do dia 28/5/2021, tá certo? Em 7 milhões de euros. Bom, vamos lá. Lateral direito é uma posição, meu amigo, difícil demais de contratar. Poucas vezes você consegue acertar na veia contratações de lateral, tanto direito quanto esquerdo. Lateral é uma divisão difícil no futebol, né? Uma divisão de posições, assim, complicadas, né? E vendas de bons laterais sempre sai bastante acima, bastante caro. O Guga já recebeu
né, ano passado, uma oferta de um time russo, tá certo? O Atlético tinha topado a venda, era 5 milhões e meio, mas a venda deu para trás, e o Atlético nunca confirma até os papéis estar assinado, né? Porque o diretor de futebol lá mudou. Então a venda estava certa, o Guga estava certo, estava tudo certo. O Guga nem queria muito, mas ele topou. O Atlético deu uma forçada de barra e ele topou. E aí, meu amigo, diante disso tudo, o Guga ia pro futebol russo e tal por 5 milhões e meio de euros. Bom, numa época que o Guga era completamente questionado, não estava bem, não apresentava bons números, defensivamente estava muito mal, ofensivamente nem se fala, e sim, estava horrível. E o Benfica também tinha demonstrado interesse no Guga, procurou o Atlético pediu 6 milhões de euros, e aí o Benfica preferiu pagar mais barato ao Fluminense, acho que salvo engano 3 milhões de euros no Gilberto, que hoje, inclusive, é jogador colocado à disposição do mercado pelo Benfica. Falo pra vocês, o Gilberto na época com o Guga, os dois disputavam aí a questão da lateral, vocês vão lembrar disso. Bom, seguindo o caminho, Guga hoje tem um sistema defensivo que tá muito melhor, com o Cuca teve um crescimento absurdo de produtividade, vem jogando muito mais bola do que antes, muito mais bola do que antes. Então, se aquele tempo o Guga valia 5, hoje nós podemos colocar que o Guga vale pelo menos 8 milhões de euros, valor mínimo que eu vou trabalhar aqui com vocês o tempo todo. Não irei trabalhar valores máximos, tá certo? Irei trabalhar valores mínimos pra gente chegar numa conta interessante. Lembrando que a conta deu 174 milhões arredondo, né? Beleza, 26 milhões de euros. Continuando, então esse é o perfil Guga, onde eu valorizo ele em mais 1 milhão de euros. E eu fiz, gente, para valorizar ele, comparativo de jogadores, né, da mesma idade que ele e tudo mais. E, cara, o Guga realmente é um cara que, inclusive, agora nós temos que lembrar, né, ele é jogador de seleção olímpica, reserva, mas jogador de seleção olímpica. Isso tem que ser frisado, né? E ele é titular no Atlético, ele só não joga constantemente como titular por conta de convocação, esquema de jogo que o técnico Cuca implementa. Então, primeiro, superado Guilherme Arana aí. Vamos falar do próximo, que é Guga, né? Guilherme Arana. O Guilherme Arana tem um valor pífio, na minha opinião, segundo o Transfermarkt, uma avaliação de apenas 5 milhões e meio de euros, né? E feita essa avaliação em 28/5/2021. Bom, o Atlético já adquiriu o Guilherme Arana, já tá tudo certo, a gente sabe que em julho agora faz o pagamento, conforme o combinado, e o Guilherme Arana tem 24 anos. O Guilherme Arana é melhor do que o Guga ofensivamente, disparado. O Arana, eu falo constantemente com vocês que na hora que o Guilherme Arana aprimorar a parte defensiva dele, ele vai ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Porque vamos falar primeiro do ataque. Ele chuta bem, ele cruza bem, ele chega bem, ele dá balãozinho bem, no 1 contra 1 dele ofensivo é muito bom, o toque de bola dele é bom, a inversão de jogada dele é boa, ou seja, todas as qualidades ofensivas do lateral ele tem. Defensivamente, aí já não é tanto. Ele defende bem, né, faz a questão de marcação diária bem, mas recomposição dele ainda é média, o 1 contra 1 dele defensivo ainda também não é tão bom, é bom, mas ainda não é tão bom, né? A precisão de passe dele defensiva é muito boa, a recomposição dele, como eu disse, eu não gosto muito e acho que ele dá umas falhadas quando dentro da área. Acho que ele pula pouco, ele ajuda pouco ali naquela marcação de área, né? Dentro da grande área, que eu quero dizer. Então, assim, o Guilherme Arana ainda tem essas qualidades para subir, mas que vem subindo gradativamente com o Cuca. Com o Sampaoli, o Guilherme Arana não era um lateral. Vamos falar a verdade, ele era um médio defensivo esquerdo que tinha muita liberdade para atacar. O lado esquerdo do Atlético era manco, né? O lado direito do Atlético era manco, porque o lado esquerdo fazia toda a questão defensiva. Você colocava o volante para cobrir a lateral o tempo todo, o Júnior Alonso ali, o Guga fazendo o terceiro zagueiro e deixava a esquerda totalmente livre pro talento do Guilherme Arana com o Keno. Era assim que o Atlético funcionava. Já com o Cuca não, é lateral mesmo. Vai, volta, o Keno é ponta mesmo, tem que voltar toda hora, enfim. E o valor dado ao Guilherme Arana de 5 milhões de euros não condiz com o valor de mercado do Guilherme Arana. A gente sabe que o Guilherme Arana hoje, com 24 anos, ele tem um valor mínimo. E aí eu tô dizendo mínimo de 10 milhões de euros, mínimo. Eu não venderia o Arana por menos de 15. Mas a gente sabe que o mercado não tá fácil, que venda tá difícil, que se tivesse fácil já tinha muita proposta e até o momento ainda não chegou, né? Guilherme Arana, titular da seleção olímpica, fez um golaço. Olha, eu vou subir um pouquinho. Então eu falei 10 milhões, mínimo 12 milhões e meio. Então vou acrescentar aqui 12 milhões e meio na conta do Guilherme Arana, tá certo? Beleza? Beleza. Já chegamos em 20 milhões e 500 mil de lambuja, dos 26 tratados anteriormente. Bom,
Aí pulamos, né, agora para ele, pro Igor Rabelo. Também já teve proposta europeia, o Atlético não fechou porque considerou baixo. O valor de mercado do Igor Rabelo, o Igor Rabelo tem 26 anos, carioca, brasileiro, 1,90. O Igor Rabelo tem um valor de mercado de 3,5 milhões de euros. O Igor Rabelo, ele vale mais ou menos isso mesmo até 5 milhões. Ele não tem um valor maior do que esse. Não tem jeito de você vender hoje um jogador de 26 anos que esse ano tá performando bem, que teve muitas possibilidades e não conseguiu vender. Então, entre 3 milhões e meio e 5 milhões, eu vou ficar com o número de 4 milhões, que é uma valorização de 500 mil apenas, mas é o que eu acho. Alguns vão falar que o Igor Rabelo vale muito mais do que isso. Cara, o Igor Rabelo, este ano está em evolução. Ele precisaria de um ano inteiro de evolução no Atlético para ele poder valer mais. Então, neste momento, considero que o Igor Rabelo vale 4 milhões de euros. Eu fiz algumas comparações de zagueiros da idade dele, valores de mercado, até pelo Transfermarkt e não foge disso, tá? Podem pesquisar que os senhores vão encontrar. Próximo da nossa lista é o Júnior Alonso, cara. Júnior Alonso já tem 28 anos, tá certo? Assunção, Paraguai, em 84. O Atlético comprou ele por 3 milhões de euros. Hoje o Transfermarkt já valia ele 3 milhões e meio. Daria uns 19, 20 milhões de reais e antigamente dava 18 milhões, enfim. A questão do Júnior Alonso é o seguinte, a idade é muito avançada, ele já tem 28 anos. Você vender o Júnior Alonso hoje é difícil, só que tem um outro detalhe, né? O Júnior Alonso é bola de prata do Campeonato Brasileiro, é titular hoje da seleção paraguaia, é um dos melhores jogadores do Brasil em atividade. Ah, mas não tá tão bem, então o Arana está, o Igor Rabelo está numa fase melhor que ele, cara. Uma fase de 2 meses, né? Porque até fevereiro, final de fevereiro, esse homem aqui foi bola de prata do Campeonato Brasileiro, eleito em praticamente todas as eleições, um dos melhores zagueiros do campeonato. Então, assim, tenhamos dó, né? Então, mas aí acontece o seguinte, muito se fala, não pode negociar o Júnior Alonso por menos de 10 milhões de euros, mas, gente, quem vai comprar um zagueiro de 28 anos por 10 milhões de euros? Segundo informações até do jornalista Jorge Nicola, chegou ao Atlético um valor aí bem abaixo do que o Atlético queria, né? Então o Atlético não topa vender. E por que o Atlético não topa vender? Porque deve ter chegado uma proposta mais ou menos no preço que comprou, 3 milhões e meio, 3/4, e ele já superou muito esse valor. Hoje eu trato o Júnior Alonso como uma venda de mais ou menos 8 milhões de euros. É o que ele vale. Vende? Não. Esse é o lance. O valor que ele tem de mercado hoje, a importância dele do Atlético qualificaria até valer 10 milhões de euros, de valor de mercado de 8. Mas vai vender? Não, não vende. Não vende, mesmo ele tendo, né, toda uma experiência europeia, inclusive, mas não conseguiria vender. Então, se você colocar um valor mais real, que seria possível algum time chegar, porque está precisando muito e ele é diferenciado para isso, a gente poderia chegar em 7 milhões de euros, que é a quantia que eu vou pôr aqui, tá certo? Vamos para o próximo da nossa lista aí, que é ele, o Savalliso. Já atacante, galera, ele tem valor de mercado maior mesmo, não tem jeito, não é uma questão só de qualidade, é uma questão de ser atacante, né? E atacante é o que tem mais valor de mercado. E o Savarino hoje, ele tem uma avaliação no Transfermarkt de 5 milhões e meio. Tá certo? Savarino de 24 anos, nasceu em Maracaibo, Venezuela, em 69, ponta direita, seleção venezuelana. Contrato com o Galo até 2023, final de 2023. Olha, o Savarino hoje, ele tem um valor aproximado de mercado de 5 milhões e meio, mas eu creio que o Atlético vende, e o Atlético comprou ele bem barato. Na época o Atlético gastou 8 milhões e 500 mil reais total, né? O dólar estava bem mais em conta e tudo mais. Eu creio que hoje o Savarino tem um valor de mercado dentro do futebol, uma realidade de uns 8 milhões de euros, né? Poderia chegar até 10? Poderia, mas acho difícil de no mercado atual, da forma atual que a Europa está contratando e gastando, né? Gastar mais que isso. Grandes times europeus, gente, travaram o pé. Você vai lá no mercado da bola, em outros sites de futebol, você tá vendo que os times estão alguns times estão gastando uma fortuna mesmo, mas a grande maioria, aqueles times espanhóis que tiravam jogadores de outros times, que obrigavam os outros times a vir aqui na América do Sul, acabou. Não estão conseguindo, os próprios times italianos também estão segurando um pouco, ou seja, os alemães também, né? Quem tá madando dinheiro mesmo são os ingleses, como sempre, melhor campeonato do mundo disparado também, né? Tem muito mais dinheiro que tudo. Então, vamos colocar aqui 8 milhões de euros no Arana. No Savarino. Nós já chegamos a 39 milhões e meio, né? Quase dobrando já aquela cotação anterior. Já vemos aí, chegamos em Eduardo Vargas, né? 31 anos, nasceu em Renca, Chile, em 74, atacante avaliado em 3 milhões de euros e com contrato até o final do ano que vem. Bom, o Eduardo Vargas, ele tem um detalhe interessante. O Atlético gastou na compra dele 2 milhões de dólares, mas gastou apenas 2 milhões de dólares porque ele foi comprado
Ele estava com um contrato no fim em 6 meses. E o Jorge Sampaoli não queria esperar, queria imediatamente aquela coisa toda, né? Para vocês terem uma ideia, a época que ele foi vendido para o Atlético, que se trata aqui de 1 milhão e 150 mil euros, o valor de mercado dele era 3 milhões. Só para você ter uma ideia, esse homem já rodou no mercado em torno de... Deixa eu contar para vocês aqui, ó. Do Cobreloa para a Universidade do Chile foi 1 milhão. Da Universidade do Chile para a Nápoles foram 13 milhões e meio, tá certo? Aí ele foi emprestado ao Grêmio por 2 milhões e 100 mil, né? Depois voltou, aí a Nápoles emprestou pro Valência por 1 milhão e 100 mil, mas nós estamos lá em 2014, né? Aí depois ele volta, vai pro QPR por 1 milhão e 400 mil, depois ele volta. Aí a Nápoles vende ele pro Roifman por 6 milhões de euros. E o Roifman, vende pro Tigres por 6 milhões de euros. Os Tigres entregou pro Galo por 2 milhões de dólares, 1 milhão e 100 mil. Bom, existe hoje até uma proposta do Vargas que dizem que diferencia do que o Atlético quer para o que o time árabe topa pagar em 1 milhão de dólares. Eu classificaria hoje que o Vargas não tem mais esse valor de 3 milhões de euros, pela idade, pelo que você reserva no Atlético e tudo. Então eu vou chegar aqui e vou colocar que ele está valendo 2 milhões de euros. Então foi a primeira vez mesmo que nós perdemos dinheiro aqui dentro dessa brincadeira nossa. Chegamos à conclusão de 41 milhões e 500 mil euros, vezes 41 milhões e 500 mil euros, vezes 6,20. Nós estamos tratando de uma venda de 257 milhões, que extrapolaria todos e tudo que já aconteceu dentro do Atlético até hoje em venda. Que, para você ter uma ideia, o Atlético raciocina capitalizar 400 milhões. Claro que pode capitalizar muito mais, que só de patrocínio já faturou mais 20. Mas tem a perda de bilheteria que é 20, ou seja, vai ficar elas por elas. O Atlético planeja 120 milhões em venda. Isso seria 137 milhões a mais, ou seja, mais de 115%/120% a mais em arrecadação. Bom, aí você vai perguntar, Rap Show, mas essa conta sua não tem pra quê? Porque dificilmente nós venderíamos todos esses jogadores. Então eu quero entrar em alguns méritos aqui com você. Guga foi procurado por Benfica, foi procurado por times russos, né? E é um cara que cresceu e tem um mercado gigantesco. Ele tem apenas 22 anos mesmo. Por isso que ele vale 7 milhões de euros. Quanto mais novo, maior o valor. Então assim, o Guga com toda certeza vai receber proposta. Guilherme Arana, meu amigo, o tanto que o Arana está jogando, você acha realmente que ele não vai receber proposta? Você realmente acha? Talvez a gente não receba a proposta que a gente quer, mas que esse homem vai receber a proposta, eu não tenho dúvida que ele vai receber uma quantia gigantesca em propostas, tá certo? Que ele vai receber. Vamos passar para o Igor Rabelo. Cara, o Igor Rabelo é um jogador vendável e tem passaporte europeu e interessa a times italianos. Né, sempre interessou. Então, possivelmente, ele deve ser uma das vendas. Inclusive, tanto ele quanto o Alonso, que são procurados, o Alonso, muito provavelmente, eu acho que o Olympique vai aumentar a pedida, o valor oferecido ao Atlético, né, por ele. E o Igor Rabelo, cara, é um jogador procurado no mercado há muito tempo. E se você parar pra pensar, o presidente do Atlético disse que poderia perder até 2. O Bruno Galante fala, deve ser o Gabriel. Eu não acredito que alguém faça propósito no Gabriel. Eu acredito até que o Gabriel saia de graça do Atlético, numa troca, o Atlético pegando um percentual, os jovens talentos de outros times, enfim, como já fez no passado. Então os dois jogadores são vendáveis. O Igor Rabelo talvez um pouco mais difícil nessa história. E o Júnior Alonso também um pouco mais difícil nessa história. Mas acredito aí que vão receber propostas. Pelo menos o Igor Rabelo sim. O Júnior Alonso talvez não. O Júnior Alonso talvez venha essa do Olympique, o Atlético fala não e eles mudem o alvo. Agora o Igor Rabelo eu acredito que receba, tá? Savarino é um cara mais sondado do Atlético no momento. Então esse daí é a bola que o Atlético pretende vender para chegar próximo aos 120 milhões de venda, tá certo? E o Eduardo Vargas já tem proposta. Ou seja, dos 6, Guga, Arana, Rabelo, Savarino e Vargas estão completamente vendáveis nesse momento. Vargas por interesse árabe, Savarino que tem muita procura, Guilherme Arana porque tá jogando barbaridades, Guga porque tá jogando muito bem, Igor Rabelo por conta do passaporte europeu e sempre tá sendo procurado, né, por times europeus, zagueiro alto, o estilo que o italiano mesmo gosta, o Júnior Alonso talvez pelo Olympique, ou seja, é muito possível o Atlético conseguir vender os 6, sendo que desses 6 nós temos 5 titulares. Né? Então é possível. Mas eu acho que o Atlético seguraria. Talvez o Atlético seguraria sim. Talvez o Atlético venda e combine de entregar no final do ano, que é uma coisa que acontece muito com o Guilherme Arana, né? E tudo mais. Mas meu amigo, como disse Rodrigo Caetano em diversas oportunidades, mas foram 1 e 2 ou 3, não, em diversas, o Atlético precisa vender para pagar a conta. Sinceridade, de 6 possíveis vendas, eu acredito que o Atlético vai fazer de 3 a 4. Essa é a minha opinião. Queria que você comentasse aqui embaixo quantas vendas você acha que o Atlético pode fazer. Eu quero só te agradecer. Meu beijo enorme no seu coração. Fique com Deus. Valeu, tchau. E ó, nós estamos juntos. Muito obrigado. E eu volto sempre com mais notícias do Galão pra você. Valeu.